Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Eita, povo animado, hein? Todo mundo calado. Vocês estão me ouvindo? Boa tarde, professora. Tarde, agora sim. Estão me ouvindo bem? A sala da Eco. Eu estou aqui na sala da gente, sem vocês aqui da Eco. Olha que bacana. Vamos lá, que a nossa aula de hoje vai ser tiro, soquinho e bomba. Olha que legal. Vamos lá? Quem aqui tem dificuldade em fazer redação em prova? Quem aqui já pegou o tema da redação e falou: meu Deus, vou morrer? Só chamada, né? Gente, se lá no chat for dúvida, vocês me avisem, tá? Por favor. Apesar de que eu prefiro que vocês ativem o microfone para falar. Alguém aqui já pegou a prova de redação e falou assim, ó, ferrou no ano passado, se bem que vocês chegaram a fazer poucas provas presenciais, e eu não sei se vocês fizeram alguma prova online, né? Os meus alunos do segundo e do terceiro ano, no ano passado, fizeram. Toda vez que tinha prova, eles tinham prova de redação. Eu não sei como é que a Iane trabalhou isso com vocês. Mas alguém... Boa tarde, professora. Boa tarde. Mas alguém aqui se desespera frente a uma prova de redação? Conta aí para mim. Quem se desespera? Eu me considero bom em redação, eu acho. Eu não me desespero e eu acho que eu consigo falar sobre certos temas. Na verdade, eu não falo, eu enrolo e parece que eu falei alguma coisa, mas no final eu não falei foi nada. Mas dá pra dar uma... tipo, quando é um tema que eu não sei, sabe? Saquei. Então, eu já vou avisar uma coisa para vocês. Eu já começo a trabalhar com vocês, eu já começo a preparar vocês para o Enem esse ano, tá? Então, a gente já vai começar no Enem, a gente trabalha com dissertação, tá? Eu trabalho com a dissertação e a Thaís vai trabalhar com os outros gêneros, ok? Então, a gente vai aqui, ó, dissertação na veia, para a gente chegar lá no terceirão do ano que vem, assim, bombando na dissertação, ok? Então, caramba, o que é isso? O que desespera tanto os alunos no Enem com redação? O que é isso? Por que tanta gente tem medo da prova de redação? Por que a prova de redação vale 1000 pontos? Porque tem que ser alguma coisa importante para valer 1000 pontos, né, gente? Só a prova de redação vale 1000 pontos, então, poxa, alguma coisa tem que ser importante, né? Vamos lá ver isso aí? Então, simbora. Desvendando a dissertação. Alguém aqui sabe o que é dissertação? Alguém sabe? Alguém arrisca? O que é dissertação? Dissertação é o texto que a gente faz no Enem, né? Sim. Ele é um texto dissertativo argumentativo, é quando você faz um texto sobre um certo tema e no final, só no final você fala a sua opinião sobre aquilo e você tem que fazer algo, tipo, expor argumentos para você convencer o leitor tipo, seguir a sua opinião, pelo menos eu acho. Posso só te corrigir um pouquinho? Por favor. Oba!
Não é só no final que você expõe a sua opinião, muito pelo contrário, é lá no início, é lá na introdução. Então, vamos fazer igual o Jack Estripador e vamos por partes? Estou toda engraçadinha hoje, né? Vamos por partes. Sacaram o Jack Estripador? Vamos por partes? Saquei, mas não queria. Nossa, professor, pesado. Essa foi boa, né? Vamos por partes, né? Eu adorei essa comparação. Adorei isso. Uma dissertação, ela vai ser composta por 3 partes, ó. 3 partes. Introdução, desenvolvimento, conclusão. Ai, professor, até aqui tá fácil, né? Na introdução, eu preciso ter a tese. Deixa eu fazer assim. Na introdução, eu preciso ter a tese. Na tese, eu preciso... O que é tese? A tese é onde eu vou estabelecer o meu ponto de vista. Meu ponto de vista nada mais é que a minha opinião. Só que, anota isso aí para mim, ó. Anota, isso é super, ultra, mega power importante. Um texto dissertativo, ele é impessoal. O que significa isso? Significa que você não pode escrever na primeira pessoa. Ou seja, não pode aparecer a palavra eu. Tá? Então, na dissertação, não pode aparecer eu acho, eu penso, eu acredito, eu observo. Por quê? Porque a dissertação é impessoal. Ai, professora, como assim? Como é que eu vou convencer uma pessoa da minha opinião sem dizer eu? Aí é que tá a manha. Aí é que tá. Já leram artigo de revista? Ou de jornal? Já leram? Se não, tá na hora de começar, tá? Já perceberam que nesses artigos não aparece eu? Sim. Não aparece. Por quê? Porque é impessoal. Eles estão escrevendo para um público geral, falando o que eles pensam sobre um certo tema. Já vou explicar para vocês o que é tema, tá? Segura aí que a gente está indo por partes, igual o Jack Estripador, tá bom? Muito boa essa. Mas eles estão ali, ó, tentando convencer o leitor de que a opinião deles vale a pena ser lida. Eles estão ali para convencer vocês. Igual mais ou menos propaganda, tá? Por exemplo, qual é a intenção da Coca-Cola ao fazer uma propaganda? Mostrar para você que Coca-Cola é o melhor refrigerante do mundo. Fazer as pessoas consumirem o produto deles. Exatamente. Então, um autor, ao escrever um texto sobre uma determinada opinião, ele quer te convencer de que a opinião dele é a correta. Boa tarde, João Vitor. Ok? Então, bora lá. Dentro de uma dissertação, eu vou ter o tema e o assunto, ok? O tema sempre vai ser dado para vocês, ok? Sempre. Aqui, por exemplo, dentro da nossa sala, a gente tem um cartaz verde, tá? Levantou a mão, Vitória? Pode falar. Se você não ligar o microfone, eu não te escuto. Acho que foi sem querer, professor. Nossa, professora, desculpa, foi sem querer. Não, tudo bem. Deixa eu deixar a Hannah entrar. Aqui na nossa sala, a gente tem um cartaz verde que tem vários papeizinhos grudados, cheios de temas, tá? Então, bora lá, ó. O tema na prova sempre vai ser dado para você, ou seja, nunca é tema livre, ok? Sempre vai ser dado para você, isso aí é bacana, ok? Vamos lá, qual é a diferença entre o tema e o assunto?
O assunto, pessoal, ele é super mega power geral, tá? O assunto, ele tem um significado muito amplo e ele vai ser desdobrado em temas. Por exemplo, um assunto, cidadania, ecologia, terrorismo, horário político, horário de verão, educação, vamos lá, o que mais que pode ser um assunto? Música, política, saúde, ok? Professora, te Oi, atrapalhando um pouquinho. pode? A Vitória, aquela hora, queria perguntar se você vai mandar os slides pra gente depois. Claro que vou, claro que vou. E a aula vai estar no YouTube também, tá bom? Vou mandar sim, Ok. ok? Vou mandar para os professores referência e os professores mandam para o grupo de vocês, tá bom? E o tema? O tema, ele está dentro do assunto, tá? É um recorte. Então, vamos entender aqui as caixinhas, ó. Vamos entender as caixinhas. O assunto vem dentro de uma caixinha grande, tá? Vem aqui, em primeiro lugar. O tema vem numa caixinha pequenininha, tudo bem? São recortes. Oi, professora, boa tarde. Assunto. Boa tarde, Gabriel. Entrei atrasado, desculpa, tá? Tudo bem, amor, não tem problema não. Tá bom? Então, olha lá. Assunto, geralzão, tema, sai dentro do assunto. Qual é o nosso problema ao escrever uma redação? O nosso problema é que a gente pega o tema e só fica falando do assunto. Vou dar um exemplo para vocês. O ano passado, a gente trabalhou com o tema a depressão, o aumento da depressão entre os jovens. Trabalhamos o ano passado isso com os alunos. Os alunos só escreveram sobre a depressão. O tema era esse? Não. Não. Qual era o tema? Sobre a A depressão. depressão entre os Sua jovens. opinião. Era o aumento da depressão entre os jovens. O tema é bem específico. O tema era o aumento da depressão entre os jovens. E a maioria dos meninos só falaram sobre depressão. Fala, Maria Isabel. Professora, então, eu tenho uma dúvida que eu fiz o Enem esse ano para eu ver como é que era, né? E aí, na hora de fazer a minha redação, tinha embaixo aquele negócio que eles sugerem, não tem? Aí, tipo assim, eu queria saber se a gente não fazendo aquilo, a gente tem pelo menos um pouquinho de porcentagem da gente, tipo, do nosso desempenho não ser tão bom. Não fazendo aquilo o quê, Maria Isabel? Na hora não seguindo o tema. Eu não sei o que lá sugerido, eles sugerem o que você deve escrever. Eu esqueci o nome embaixo. Tipo, olha, esse ano o Enem ele foi sobre doenças mentais. Uhum. E aí eles colocaram embaixo que a gente poderia escrever sobre doenças mentais na sociedade brasileira. Eles não sugeriram, era o tema. Mas só que tava, tipo, sugerindo? Não, era o tema. Se você não, por exemplo, o tema era doenças mentais, me ajuda aí, o tema era doenças mentais na sociedade brasileira. Se você escrever sobre doenças mentais nos Estados Unidos, você fugiu do tema. Mas só que eu vi um monte de gente falando que escreveu diferente do que estava lá embaixo. Mas o tema não era os estigmas com doenças mentais? Exatamente, doenças mentais na sociedade brasileira era só o negocinho que estava embaixo. Tipo, o tema mesmo era os estigmas com as doenças mentais. Estigmas com as doenças mentais. O que são estigmas? Preconceito. Estigmas são cicatrizes deixadas por algo. Era sobre isso que vocês tinham que falar. Se você falar sobre vamos fazer um recorte sobre esse, porque qual que é o assunto? Qual que é o geralzão disso aí? Os tipos de doença mental, por exemplo. Se você falar sobre os tipos de doença mental que existe, você fugiu do tema.
entendeu? Você tem que falar sobre os estigmas das doenças mentais. Eu vou trazer uma redação pronta com esse tema e nós vamos discutir sobre isso. A gente vai discutir sobre isso, porque é uma linha muito fina, Maria Isabel. Você pode ir por vários viés, tá? Para não fugir do tema. Tem isso aqui daqui a pouquinho, como não fugir do tema. E aí você vai ver como que você não foge do tema, tá? Como eu disse para vocês. Professora, Oi. mas fugir do tema, a senhora diz exagerar demais ao falar do assunto, porque não tem como você fazer uma redação do tema sem colocar o assunto. Porque... Claro, por exemplo, o tema é... Por exemplo, o tema é o que a senhora falou lá da depressão, o aumento da depressão. Não tem como eu falar do aumento da depressão sem falar da depressão. Sim, O aumento da depressão entre os jovens. Exatamente. Por exemplo, o tema é o aumento da depressão entre os jovens. E você falar sobre... Em geral? E você falar sobre como o futebol influencia na vida dos jogadores brasileiros. Aí você fugiu totalmente do tema. Você entendeu? Aí sim. Agora, é possível fazer isso? Aconteceu. Sabe? Já aconteceu. Entendeu? Por exemplo, teve uma redação na UNB em 2000... Mentira, em 2000 não, gente, desculpa. Em 1997, porque eu fiz vestibular em 98, tá? Em 1997, teve assim... eu não vou lembrar do tema específico, mas era mais ou menos para você falar sobre os tipos de lazer. E as pessoas falaram sobre os tipos de raio laser. As pessoas confundiram lazer com raio laser. Entendeu? Olha o que o João está falando lá no chat. Ou falar da depressão e não citar o índice nos tempos modernos dos jovens. Mas aí pode ser só um problema de argumentação. Você não foge totalmente do tema. O que fugiu totalmente do tema foi esse exemplo, por exemplo, que eu dei do raio laser e do lazer. Confundir S com Z. Entendeu? Vamos... Mas a questão também serve, tipo, para a questão de, por exemplo, vamos supor, a questão era sobre os jovens. Em vez de você citar os jovens, tipo, citar os adultos ou qualquer outro. Em geral. Claro. Pode ser também, pode ser considerado uma coisa ao tema. Pode ser sim. Fala, Lavínia, você estava falando? A minha dúvida era a mesma que a dela, tipo assim, se o tema é sobre os jovens e eu colocar em geral, sobre a depressão em geral. Sim. Ou então, por exemplo, o aumento da depressão entre os jovens no Brasil, e você não contextualizar o Brasil, entendeu? Pode também acarretar. Mas, por exemplo, eu posso usar algum estudo que fale, tipo, não especificamente no Brasil, mas fora, e trazer a realidade para o Brasil? Pode. Você pode contextualizar, sim. Sim, Professora. Professora. Falem. É verdade, o que mais vale no Enem são as alusões históricas? Não, nós vamos discutir sobre isso. Sim. Tá bom? Não, pelo que eu vi, vocês entenderam direitinho a diferença entre tema e assunto, né? Que bacana. Fiquei feliz. Então, assunto geral, tema específico, recorte do assunto. Ficou alguma dúvida sobre isso? Acredito que não. Ótimo. Então, se ficou alguma dúvida, vai aqui, ó. O tema está contido no assunto. Bom. Ótimo. Segredo, gente, vai estar sempre na boa quantidade de leitura. Tá bom? Sempre. Está lá no enunciado da redação do que vocês precisam de fazer. Ok? Como não fugir ao tema? Chegamos no ponto-chave, né? Vamos supor que o tema da nossa redação é o direito e o dever de votar do cidadão. Esse é o nosso tema, tá? Eu não gosto
Deixa eu mostrar de cá, que eu tô vendo vocês. Para não fugir ao tema, como que a gente vai contextualizar dentro do assunto? Vamos lá. Como que a gente não foge ao tema? Como que a gente contextualiza? Falando Ai, gente. Falando do direito do cidadão votar. Sim, Professora, vamos lá. Oi. eu lembrei, né, que eu estava conversando com minha mãe sobre isso e eu falei para ela que enquanto eu pudesse fugir de votar, eu escolheria fugir porque tá, tipo, bem estranho e não tem muita pessoa assim que eu possa falar assim, nossa, eu confio e Mas tudo aí mais. você não tá, mas aí você não está exercendo o seu direito de votar. Mas eu, mas eu tô exercendo o meu direito de escolha se posso votar ou não. Você não acha melhor? Olha eu. Não acha melhor você conhecer os candidatos? Por exemplo, o que eu faço? O que eu faço com a inscrição? Eu procuro todos os candidatos, leio todos os projetos de governo deles, inclusive vereador, tá, gente? Eu leio todos os planos de governo, eu vou atrás, eu vejo o que fez, o que não fez, e fico atrás depois que eles são eleitos. Sou esse tipo de pessoa. Então, vamos lá. Vou nem perguntar, hein, Laila? Professora, Oi. a senhora está perguntando o que a gente faz para não fugir do tema, né? Uhum. E se a pessoa escrevesse sobre a importância das pessoas de votarem, a pessoa estaria fugindo do tema? Não, porque entra dentro do direito e o dever de votar do cidadão. Porque é isso que eu escreveria se eu também fosse esse. Né? Vamos ver isso aqui, ó. Vamos ver. Opa, deixa eu tirar daqui, ó. Ó, vamos lá. Para não fugir do tema, a gente precisa contextualizar dentro do assunto, certo? Uma das formas da gente exercitar, da gente exercer a nossa cidadania é por meio do voto, tá? Isso precisa estar claro, gente, certo? É por meio do voto. Então, a partir daqui, dessa consciência que a gente tem que o voto é um exercício de cidadania, a gente já pode falar um pouquinho sobre cidadania. Por que eu falei um pouquinho? Porque se a gente falar a redação inteira sobre cidadania, eu fujo do tema. Muita coisa. E eu fujo do tema. O tema é cidadania? Não. Não. Qual que é o tema? O direito do cidadão votar. Entenderam? Vocês entenderam? O assunto é o quê? Cidadania. Olha lá, do geral para o específico. O assunto é exercício de cidadania. Uma das formas de exercer a cidadania é pelo meio do voto, que é um direito e um dever. A gente não pode esquecer disso. É um dever por quê? Porque votar é obrigatório. Então, uma das nossas formas de exercer a cidadania e um direito e um dever, então eu posso começar a minha introdução falando isso, uma das formas do cidadão exercer a cidadania é por meio do voto. Contextualizei. Fugir do tema? Não. Agora, se eu for explicar, cidadania é... Aí eu corro de fugir do tema. Captaram a mensagem? Aí, se eu for falar só sobre cidadania, da definição de cidadania, falar que cidadania é uma coisa muito bela, falar que cidadania... Aí eu vou falar minha dissertação inteirinha sobre cidadania. Aí eu fugi do tema. Entenderam tanto que é fácil fugir do tema? E aí você acha que você está falando sobre o voto, sobre o direito e o dever, mas você está falando sobre o assunto e não sobre o tema?
Por isso que eu preciso aprender a fazer um projeto de texto, que é o tema da nossa próxima aula. Não percam eu fazendo propaganda da próxima aula. Gente, eu tinha que virar youtuber, não tinha, não? Acho que Não. Não? Vira professor youtuber. Ia ganhar dinheiro, professor, ia ganhar dinheiro, hein? Você vai, Investimento. Olha só, quem falou não aí que eu vi, eu não vou acusar, mas eu vi, eu vou te tirar. Vai aparecer na sua primeira redação assim, ó. Você perdeu tantos pontos porque você falou que não vou ser youtuber. Ainda bem que não foi eu. É a professora que Eu vou fazer decide assim. os temas do Depois que você ficar rico, não esquece da gente, não. E professora? Bora ter que fazer um canal lá, né? Eu tenho canal. Eu tenho canal, gente. As aulas de vocês estão todas lá. É aqui, ó. Professora, se a senhora decidisse o tema do Enem, ano que vem o tema do Enem ia ser a falta de apoio dos alunos com seus professores. Vai ser assim, ó. A falta de apoio do aluno tal. Eu apoio. Vai ser desse. Com a professora tal. Vai ser desse. Não, brincadeira, gente. Vocês sabem que eu brinco. A professora, mas a senhora já tem um canal, você já é youtuber. Não, mas pior é que só tem aula. Eu vou postar o vídeo. Ah, ninguém olha o seu canal, então, porque ninguém gosta de aula. Ih, você tá por fora. Mas algumas pessoas gostam e olham. Você tá por fora. Quer saber alguma coisa específica, vai lá e... Bora lá, gente. Vamos parar de conversar. Viram como é facinho, facinho? Aliás, o bom mesmo seria se a gente tivesse uma maquininha dessa aqui e já saísse tudo pronto, né? O bom seria... Era bom. Tá vendo? Ó, observa, gente, que a discussão não é sobre a cidadania, mas sim sobre o poder do voto. Sacaram? Ficou dúvida? Vai ficar. Preocupa não, que é normal, a gente só está começando, tá? Preocupa não, preocupa não. É por isso que nós estamos aqui. Agora, o que é tese, meus amores? Ah, isso aqui, bato na cabeça da gente. Isso aqui, gente, bate mesmo, tá? Não se preocupem que, ó, tese é a parte mais importante da dissertação, tá? Ela é o posicionamento crítico de vocês no texto, tá? Tem que aparecer aonde foi quando eu corrigi ali, ó. Ah, lá no final eu vou mostrar o meu posicionamento. Aonde que eu coloco o meu posicionamento? No início. Na introdução. Tá bom? Na introdução. No caso da dissertação, a gente tem que ter uma coisinha sempre em mente, tá? A gente precisa ter um posicionamento crítico. Sabe quando passa aquelas pessoas na rua e a gente olha e fala assim, ó, ai, que roupa feia, que a gente começa a criticar? Sei. Sabe? A gente precisa começar a criticar os temas, tá? O que eu penso sobre isso? O que eu penso sobre o direito e o dever do voto? É legal eu ser obrigada a votar? Não. Obrigada a votar? Como assim? Por quê? Por quê? Então, olha lá, tem que apresentar de forma clara. Mas como eu coloco minha crítica na redação? Ah, excelente pergunta. Nós já vamos aprender a fazer isso, tá bom? Como que eu coloco a sua crítica? Por meio da tese, e depois você vai argumentar lá no desenvolvimento. Ok? Tá respondido? É assim que você vai fazer. Vamos ver alguns exemplos para ficar mais claro? Exemplo. Vamos lá. Olha aqui, ó. Washington Luiz, Juscelino Kubitschek e Fernando Collor, apesar da distância temporal, têm em comum a característica de investir no modelo de transporte rodoviário. Nessa perspectiva, observa-se a construção histórica da significação dos automóveis para os brasileiros. Sob essa ótica, há a valorização do rodoviarismo de forma cultural. Porém, essa escolha, ao associar-se ao álcool e outros entorpecentes, faz com que haja um problema alarmante socialmente,
a imprudência no trânsito. Olha aqui, ó. Olha só que bonito. Deixa eu fechar aqui, ó, para eu marcar para vocês. Desculpa. Olha só. Quando... isso não era isso que eu queria fazer, não. Quando ela começa aqui, ó, aqui, nós temos a introdução. Tá? Então, aliás, todo esse parágrafo é a introdução. Ok? Aqui ela está fazendo uma alusão histórica, que é um tipo de introdução. Nós temos vários outros tipos de introdução que a gente vai estudar e não se preocupe, você vai escolher o modelo, a forma como você se sente mais confortável. Não precisa só ser alusão histórica, tá bom? A alusão histórica é um modelo, existem vários outros. Quando começa aqui em vermelho, isso aqui é a tese, é o posicionamento dela. O tema, com certeza, é imprudência no trânsito. Ela aparece aqui, ó, tá vendo? Ó? Imprudência no trânsito. Vou colocar de outra cor aqui, ó. Imprudência no trânsito. E aqui ela coloca o posicionamento dela. Há a valorização do rodoviarismo de forma cultural. Porém, essa escolha, ao valorizar estradas, faz com que o consumo de álcool gere um problema, que é a imprudência no trânsito. É assim que você se posiciona. A opinião dela aqui diz que, ok, vários presidentes investiram em estradas, em rodovias, mas com essa valorização, com esse superinvestimento na rodovia, tem muita estrada, e aí, por ter muita estrada associada ao álcool, nós temos um problema social, que é a imprudência no trânsito. No decorrer da redação, ela argumenta dizendo o porquê que ela está se posicionando dessa forma. Viram? Ai, professora, eu nunca vou conseguir escrever um texto assim. Quem pensou isso? Eu não. Eu não. Também não. Muito bem, porque vocês... Eu pensei. Luiz, olha só. Eu pensei. Você é o seu único inimigo. É verdade, professora. Tá? Se você disser, eu nunca vou conseguir escrever um texto assim, cara, você nunca vai conseguir escrever um texto assim. Professora, esse negócio... Mas é porque eu já estudei tanto redação que meu texto fica meio ruim. Calma, seu texto vai começar a ficar ótimo a partir do momento em que você sistematizar o que você está escrevendo. Vai, Maria Isabel, o que você estava dizendo? Professora, pode falar. Pode falar, desculpa, pai. A minha mãe, ela leu um livro chamado Segredo, e aí, nesse livro, fala que quando você fala que você não vai conseguir uma coisa, as chances de você não conseguir são muito grandes. Exatamente, gente. Pensamento, olha lá, ó. Pensamento gera sentimentos, sentimentos geram ações. Tá? Se você colocar na sua cabeça que eu não vou dar conta, cara, você não vai dar conta mesmo. Okay? Vai, Gabriel, o que você ia dizer? Eu ia perguntar se a gente quisesse fazer alguma redação, assim, sabe? Para treinar. E se poderia mandar para a senhora, se a senhora poderia corrigir a redação da gente. Gabriel, eu comecei a aula dizendo assim, ó, nós vamos por partes. Igual o Jack Stripador. O nosso primeiro exercício vai ser, eu vou mandar a redação para vocês, vocês vão identificar a tese, vocês vão identificar onde está a tese, que tipo de introdução que é, nós vamos por partes. Não queira pegar um tema e sair escrevendo primeiro. Não é assim que vai funcionar. Eu não espero
mandar agora para vocês um tema, falar, escreve aí. Não é assim que o aprendizado acontece. Não é assim, tá? Não é assim. Nós vamos por partes, ok? Nós vamos super por partes. Primeiro eu vou mostrar para vocês, depois a gente vai fazer, a gente vai corrigir. É assim que a gente vai trabalhar. Nós temos esse ano, nós temos o próximo. Agora, não pensem que vocês não vão produzir. Vocês vão, mas na hora certa. Ok? Olha lá. A mesma coisa, ó. A obediência... aqui veio uma pergunta, ó. Que é uma das formas... Eu vou mandar esse slide para vocês analisarem a tese. Certo? Esse aqui vai para vocês. Eu vou tirar o vermelho, ok? Vou mandar alguns slides para vocês identificarem a tese, ok? Como a gente está sem o GPA ainda, o ideal seria que eu mandasse meu GPA para vocês. Olha o tanto que eu tenho, ó. Olha aqui, ó. Aqui, criar, professora, um grupo de inglês lá. Aqui, ó, já é uma redação completa. Ó. Aqui, ó, já é uma redação completa. Nós vamos fazer na aula que vem, para a gente analisar a argumentação, para vocês verem uma redação inteira, como é que a gente trabalha a redação toda. Só que, meus amores, a gente vai com calma. Depois vocês assistem a aula toda de novo, vê passo a passo, para a aula, vê. Tudo bem, Isadora, depois eu pego a gravação e vejo todo mundo que estava presente, marco a presença, não se preocupe, tá bom? Eu faço tudo isso de novo, tá bom? Agora eu fico preocupada. Tá bom, professora, obrigada. Agora eu fico preocupada em que vocês aprendam. Pois é, sua aula foi tão cativante que a senhora já começou assim, a gente já foi se interessando e eu acabei esquecendo. Não se preocupem, gente. Aliás, eu falo, não se preocupem em colocar o nome aqui no chat, não. Eu depois eu assisto a gravação de novo e marco a presença de todo mundo, tá bom? Ou então, entra, coloca, façam da maneira que vocês acharem mais seguro e confortável, tá? Eu já falo que eu assisto depois e eu marco. Tudo bem? Meus amores, ficou alguma dúvida? Eu não sei, todos vocês já têm meu telefone? Eu acho que eu ainda tenho, professora, eu não, professora. Já acabei de colocar lá no chat, tá bom? Eu não tenho. Aqui, já acabei de colocar. Qualquer coisa, enviem dúvidas. Não fiquem com dúvida, tá? Ou em redação, ou em inglês. Mandem, perguntem, não tem problema. Às vezes eu demoro um pouquinho para responder, mas eu sempre respondo, tá bom? Mandem, perguntem, questionem, não tem o menor problema com isso. Tudo bem? Ok? Até me cobrar o slide, porque os líderes podem cobrar, tá? Porque eu confesso que como fica no computador, eu confesso que eu esqueço. Tá bom? A memória aqui anda meio falha. Ok? Clarice. Oi, meu bem. Deixa eu te perguntar, assim, sobre os textos motivadores, tem uma questão que eu já escutei que a gente tem pessoas que se perdem nos textos motivadores. Nós teremos uma aula específica sobre como utilizar textos motivacionais. Não se preocupe com isso. Ah, tá. Rapaz, estou pensando o quê? É porque eu tô tão preocupada, porque já tem quase 4 anos que eu ando fazendo cursinho de redação. E aí agora eu vou ter que juntar o próprio cursinho com a própria escola, então eu vou ter que fazer 2 redações por semana. Me manda uma mensagem agora depois da aula, porque vai cair agora o Zoom e eu te respondo. Tá bom? Mas não se preocupa não, nós vamos ter uma aula específica sobre